Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos meditar na palavra e orar? Meus irmãos, lá em Gálatas 5, meus irmãos, versículo 16, vamos falar das obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, a fé, a bondade e a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos, meus irmãos, possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meus irmãos, a palavra nos diz, meus irmãos, se nós andarmos no Espírito, meus irmãos, fazendo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Espírito Santo, nós não vamos buscar, meus irmãos, fazer a nossa vontade da carne. Porque, meus irmãos, nos diz que há uma briga, meus irmãos, há uma luta intensa dentro de nós, entre a vontade do Espírito e a vontade da carne, meus irmãos. E essa batalha é diária, todos os dias, meus irmãos. E nós temos que decidir, meus irmãos, escolher. Queremos deixar a carne nos vencer e tomar o controle? Ou queremos que o poder do Espírito Santo, meus irmãos, governe a nossa vida, governe a nossa história, meus irmãos? Porque na grande realidade, meus irmãos, não é a nossa vontade, mas é ou a vontade do Espírito Santo de Deus em nós, ou a vontade da nossa carne. Então, meus irmãos, a palavra diz: se nós formos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo de lei, debaixo de acusação, meus irmãos, em nome de Jesus. E se nós, meus irmãos, vivemos no Espírito, meus irmãos, nós aceitamos a Cristo e queremos ter uma vida nova em Cristo, obedecer a Cristo. Temos que andar, meus irmãos, temos que buscar fazer a vontade de Deus, andar no Espírito em nome do Senhor Jesus. Temos que crucificar, meus irmãos, diariamente. É diário. Não é ontem eu me crucifiquei na cruz, coloquei o meu eu, a minha carne adâmica na cruz. E hoje eu estou tranquilo. Não, meus irmãos, é diário, é todos os dias. É acordar de manhã, se prostrar diante do Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo. Ele vai nos ajudar, meus irmãos. E Ele vai nos capacitar em nome de Jesus. E nós vamos todos os dias, todas as manhãs, colocar diante da cruz, colocar nossa carne na cruz, que esse é o lugar dela, lugar de morte. Uma semelhança com Cristo. Cristo foi crucificado na cruz. Nós crucificando a nossa carne, Ele ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar, meus irmãos. Nós vamos ter parte, vamos ter herança com Ele, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se vocês nesse momento estiver vivendo na prática da carne, deixando a carne dominar sua vida, meus irmãos, meus irmãos, a palavra de Deus declara, meus irmãos, nós temos que nos arrepender, meus irmãos. Se arrependa, meus irmãos, hoje é dia de arrependimento. O Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está de braços abertos, Deus Pai está de braços abertos para te receber, meus irmãos, em nome de Jesus. Se arrependa, meus irmãos, aleluias, e venha ter uma nova vida, uma nova história, porque a palavra diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. Deus regenerou o nosso coração, nos deu um novo coração, meus irmãos. Então se arrependa hoje, se arrependa agora, meus irmãos, em nome de Jesus. E busque fazer a vontade do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Busque seguir a paz, meus irmãos. Busque
a alegria do Senhor, busque a fé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias, meus irmãos, glória a Deus. Busque a fidelidade ao Pai, em nome de Jesus, fazer a bondade, o amor, meus irmãos, porque, meus irmãos, a fé, ela opera no amor. Meus irmãos, que nós devemos amar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia, eu encorajo meus irmãos a perseverar, a buscar o Senhor, a fazer as vontades do Espírito Santo, meus irmãos. Não vamos fazer a vontade da carne, a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Que Ele tenha o melhor, em nome de Jesus, aleluias. E eu profetizo, meus irmãos, uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de cada um nesse dia. Profetizo sobre a vida de cada irmão que estiver ouvindo esse vídeo, essa meditação na palavra, essa oração, que você venha a ser tomado agora em nome de Jesus pela ação do Espírito Santo, que você venha a ser transbordado pelos frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, meus irmãos, domínio próprio. Quando essas coisas não há lei, não há condenação, meus irmãos, você é livre em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, se vocês foram tocados por esse vídeo, por essa oração, por essa meditação na palavra, deixe o seu like, meus irmãos. Se inscreva no canal. Deixe, meus irmãos, lá nos comentários o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus falou com você nesse vídeo de hoje, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Acione o sininho, temos vídeos novos todas as manhãs no nosso canal, em nome de Jesus, para edificar a sua vida, porque é Deus falando com você diariamente, meus irmãos. Eu abençoo você, a sua família, e esse dia, em nome do Senhor Jesus. Deixe também, meus irmãos, os seus pedidos de oração, meus irmãos, que estaremos orando, intercedendo pela vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.